Olá, venho trazer um pouco mais da palavra do Senhor ao seu coração, na certeza de que esta palavra ela é viva, poderosa e eficaz, e movida pelo Espírito Santo, há de trazer a todos nós esclarecimento, força e vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, temos a experiência de Jesus andando sobre o mar. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu? Manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Amados, que experiência maravilhosa nós temos neste texto. Primeiro eu quero chamar a sua atenção que Jesus, após pregar a multidão, após realizar o seu trabalho, ele sai do local e vai para o monte orar. Então eu começo a perceber aqui uma lição para mim e uma lição para você. A lição é: precisamos orar, e muito. Orar e muito. O mestre sai, ele que é o poderoso, ele que é o próprio Deus na terra, sai e vai orar. Sabe, precisamos dedicar tempo em oração. O mestre deixou este ensino e essa prática para a gente. E ele era o poderoso, ele era o próprio Deus, mas nos ensina que, como servos, precisamos retirar um tempo para orar, clamar. Jesus ensina a multidão, Jesus orienta agora aos discípulos: vá para o outro lado. Mas ele ensina-nos que é preciso orar. E quando os discípulos entram no barco, diz a palavra do Senhor que o vento contrário dá contra o barco e leva o barco para o outro lado. O que nós precisamos fazer é, por vezes, atravessar algumas tempestades. Sabe, precisamos atravessar algumas tempestades. E a vida é isso. O nosso barco é levado. Há um cântico muito lindo e antigo que a gente gosta de cantar: segura na mão de Deus e vai. O mestre também disse em Mateus 16:33, no mundo tereis aflições, João 16:33, no mundo tereis aflições. Por isso temos a consciência de que o mar da vida nos levará para lugares em meio à tempestade. Mas qual é o objetivo de ir para o outro lado? Nós vamos também aprender com o mestre. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda para a palavra de Pedro para Jesus: se és tu, manda-me ir ter contigo. Irmãos, aqui eu tiro algumas lições, porque o sentimento de Pedro era que Pedro precisava de confirmação. E eu quero dizer para você que, por vezes, nós queremos as mesmas confirmações. Mas eu quero te dizer que Pedro teve força, Pedro teve coragem para fazer o que o mestre estava fazendo. Eu entendo que nós precisamos também de ter a força, de ter a fé, para fazermos o que o mestre nos designou a fazer neste mundo.
Pedro quer fazer algo extraordinário e o mestre quer que Pedro faça o simples. Nós também. Não precisamos fazer o extraordinário. Precisamos fazer tão somente pela fé o que ele designou para todos nós. O mar, quando Jesus entra no barco, se aquieta. Jesus entrando no barco, a palavra é muito clara, o vento e o mar se acalmou. Porque o poder de Deus é assim. Quando ele está em nós, a tempestade à nossa volta vai passar. Quando nós temos a convicção de que ele está conosco, ele nos dará o triunfo da maneira dele, da forma dele, na hora dele. Não somos nós que vamos designar, e Pedro agora entende que ele tem que fazer simplesmente o que o mestre deseja. O poder está em Cristo e não em nós. Não somos nós os portadores do poder, mas é Cristo em nós que nos dá a força e o poder. Os discípulos de Cristo estavam em caminho à comunidade e eles faziam parte de uma comunidade que estava atravessando um momento muito difícil e um momento perigoso também. Esse tempo que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, é um tempo de travessia difícil, perigosa. Não sabemos como lidar com tudo isso. Mas no tempo dos discípulos, eles estavam saindo de um mundo fechado, da observância da lei e do sacrifício, para um mundo que era gerado por Cristo do amor e da misericórdia. E nós hoje estamos atravessando um tempo difícil, onde esse mesmo amor e essa mesma misericórdia tem que estar diante de todos nós. Nós também estamos carentes de Cristo. Quando Pedro vai andar sobre as águas, Pedro tem o desejo de ser como Cristo, de ter o poder de Cristo. Mas o poder de Cristo é dele. O que ele faz é usar-nos como instrumentos. E mais à frente, é lindo quando o próprio mestre diz para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro aqui está preparado para atravessar todas as tempestades e caminhar com Cristo. Sabe o que eu preciso? Sabe o que você precisa? Atravessar as tempestades segurando na mão de Cristo. E quando não tiver a força suficiente, não tenha nenhum constrangimento de clamar: Senhor, socorre, porque estamos aflitos. Senhor, socorre-me, porque estou aflito. Senhor, venha me socorrer, porque estou sem forças. E ele vem, porque a mão dele é poderosa. Era, é e sempre será, como diz o autor de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos atravessar com fé, vamos atravessar sustentados pelo Senhor todas as circunstâncias que nos são desfavoráveis. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque nesse momento temos atravessado um tempo difícil, mas nós vamos vencer. E te pedimos, venha sobre nós e venha estar conosco. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde nessa travessia e que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esta e outras reflexões que lá nós temos. Um abraço.